E a resposta chinesa foi pesada, gente. Bom, meus amigos, agora vamos para a Ásia, né? Porque a briga entre Tóquio e Pequim por causa de Taiwan continua esquentando, hein? Bom, se você está por fora do assunto, a confusão toda começou depois que a primeira-ministra do Japão, a Sanai Takahashi, sugeriu no seu primeiro discurso no parlamento que o Japão poderia se envolver militarmente num conflito entre China e Taiwan. Para a gente entender o contexto, a Constituição japonesa do pós-guerra proíbe o uso da força para resolver disputas internacionais. No entanto, uma lei de 2015, que foi aprovada quando o mentor de Takashi, o Shinzo Abe, era o primeiro-ministro, permite que o país use a autodefesa coletiva em algumas situações, mesmo que não esteja sendo atacado diretamente. Bom, do outro lado, a China tem como sagrada a chamada Wanchai Policy e não abre mão de Taiwan, que se separou de Pequim no contexto da Revolução Chinesa de 1949. Foi nesse contexto que Takashi disse o seguinte, abre aspas, a chamada contingência de Taiwan se tornou tão séria que temos que antecipar um cenário de pior caso. Ela falou que um ataque da China a Taiwan poderia levar ao envio das forças de autodefesa do Japão se o conflito representasse uma ameaça existencial ao país, que tem território a apenas 110 quilômetros de Taiwan. Pequim, claro, reagiu com bastante fúria e chamou as palavras dela de ameaça militar. E a resposta chinesa foi pesada, gente. Começou com um post, que agora já foi apagado, do cônsul-geral chinês em Osaka, Xu Weijian, ameaçando cortar um pescoço sujo sem um momento de hesitação. O que muita gente acabou interpretando como uma ameaça direta a Takashi, Desde então, gente, os dois países já convocaram os embaixadores um do outro e Pequim emitiu alertas formais para seus cidadãos e estudantes não visitarem o Japão. O exército da China alertou que o Japão sofreria uma derrota esmagadora se ousasse intervir militarmente. E ontem, domingo, mandou um navio da guarda costeira passar pelas ilhas Senkaku, que são administradas pelo Japão, mas reivindicadas pela China. Eles também voaram drones militares perto de Anoguni, a ilha japonesa mais a oeste. Bom, gente, a disputa já está tendo impacto econômico, hein? Os avisos de Pequim fizeram as ações de empresas de varejo e turismo do Japão despencarem na segunda-feira. E na China, os lançamentos de duas animações japonesas foram adiadas por tempo indeterminado. A Takashi não voltou atrás, mas a mídia japonesa noticiou na segunda-feira que o enviado de alto nível estaria a caminho de Pequim para tentar acalmar as coisas. Para a gente entender essa treta, é fundamental dar um passo atrás na história. Gente, antes de 1895, a ilha de Taiwan, na época chamada de Formosa, era governada pela China, na época da dinastia Qing. E eu digo 1895 porque foi o ano em que aconteceu a Primeira Guerra Sino-Japonesa, quando a China foi derrotada e forçada a ceder a ilha para o Japão, A partir daí, Taiwan esteve sob domínio colonial japonês por 50 anos. Esse domínio japonês durou até o fim da Segunda Guerra Mundial, quando o Japão se rendeu e foi forçado a renunciar ao controle da ilha, que passou para a então República da China. Nessa época, o governo chinês continental se envolveu numa guerra civil contra as forças comunistas lideradas por Mao Tse-tung. O governo da China acabou sendo derrotado no continente e recuou para a ilha de Taiwan, continuando com um governo paralelo que foi reconhecido pelo Ocidente até 1971 como a verdadeira China, Ou seja, o que temos hoje é a China continental reivindicando Taiwan como uma província sua, argumentando a continuidade histórica anterior ao período japonês. Perceberam então como o Japão faz parte dessa história? Saindo da China, vamos para o Caribe. Ontem, domingo, Trump disse que os Estados Unidos podem abrir negociações com Maduro, Para quem está por fora do assunto, os Estados Unidos estão fazendo uma campanha de ataques mortais contra supostos barcos de tráfico de drogas na costa da Venezuela e no Oceano Pacífico. Veja só o que Trump disse, abre aspas, podemos ter algumas discussões com Maduro e veremos como isso vai dar. Eles gostariam de conversar, fecha aspas. Trump não deu mais detalhes sobre essa possibilidade de conversas com Maduro, a quem os Estados Unidos acusam de ter laços com o tráfico de drogas e que Maduro, claro, nega, Fontes do governo americano disseram que rolaram 3 reuniões na Casa Branca na semana passada para discutir opções de possíveis operações militares contra a Venezuela, incluindo ataques por terra dentro do país. Na sexta-feira, Trump tinha dito que estava meio que decidido sobre a Venezuela, sugerindo que uma decisão poderia vir logo. Bom, gente, ontem, mais cedo, o secretário de Estado Marco Rubio disse que os Estados Unidos iriam designar uma suposta organização de drogas, o Cartel de Los Soles, como uma organização T-estrangeira.
O governo Trump alega que Maduro lidera esse cartel, o que ele também nega. Perguntado se esse anúncio de Rubio significa que os Estados Unidos poderiam atacar os bens e a infraestrutura de Maduro na Venezuela, Trump respondeu, abre aspas, isso nos permite fazer isso, mas não dissemos que vamos fazer isso, fecha aspas. Bom, Trump, que tinha cancelado o diálogo diplomático com a Venezuela no início de outubro, disse que não sabia, mas acrescentou que ele conversa com qualquer um. Enquanto isso, a pressão militar continua, né? O Pentágono informou no domingo que o maior porta-aviões da Marinha dos Estados Unidos, o Gerald Ford, com quase 5.000 militares e dezenas de aviões a bordo, se moveu para o Caribe. Ele acaba se juntando a outros 8 navios de guerra, um submarino nuclear e caças F-35 que já tinham sido enviados para a região. E no mesmo dia em que Trump falou sobre possíveis conversas, gente, o Pentágono anunciou outro ataque a um suposto barco de drogas no Pacífico, no qual disse que 3 narco-T foram mortos. Foi o 21º ataque a barcos, conhecido desde o início de setembro, com um saldo de mais de 80 pessoas mortas, segundo os números do Pentágono. Em paralelo, o presidente da Colômbia denuncia que um pescador colombiano teria sido morto numa dessas operações. Ficamos por aqui. Não sai ainda não. Você gostou do vídeo? Se você gostou, dê um like, inscreva-se no canal, faça um comentário. Eu quero saber a sua opinião, ok? Um grande abraço.